Em um mundo alternativo, Adolf Hitler, em dezembro de 1934, poucos meses após sua ascensão ao poder na Alemanha, adotou uma abordagem radicalmente diferente em relação à questão judaica. Em vez de perseguir os judeus, como ocorreu em nossa linha do tempo, Hitler decidiu promover a criação de um Estado judeu na Palestina, para onde toda a população judaica da Alemanha seria deportada. Esse plano, que na realidade histórica encontrou resistência, especialmente do Império Britânico, nesta versão alternativa foi aceito e apoiado pelas autoridades britânicas. Desde o início de sua liderança, Hitler demonstrava ideias firmes sobre a deportação dos judeus do Reich. Uma dessas propostas era o Plano Madagascar, que previa o envio dos judeus europeus para essa ilha africana. No entanto, dificuldades logísticas e a oposição britânica impediram sua implementação. No mundo alternativo em questão, o Império Britânico, movido por interesses geopolíticos e talvez por um desejo de evitar um confronto direto com a Alemanha, acolheu a ideia de Hitler para a criação de um Estado judeu na Palestina. Assim, iniciou-se uma série de negociações diplomáticas que mudariam o curso da história. Para consolidar essa ideia, Hitler se reuniu com Amin al-Husseini, o mufti de Jerusalém, e com o primeiro-ministro britânico Ramsay MacDonald. Al-Husseini, inicialmente, se opôs veementemente à proposta, temendo que a criação de um Estado judeu na Palestina ameaçasse a hegemonia muçulmana na região. Contudo, Hitler, em um gesto diplomático inusitado, propôs a divisão da Palestina em dois estados, um Estado judeu ao norte e um Estado muçulmano no restante do território, com Jerusalém sendo transformada em uma cidade neutra e internacionalizada, sob controle de uma administração conjunta internacional. Essa proposta, após muita deliberação e diplomacia intensa, acabou por convencer todas as partes envolvidas. Foi então que Maria de Teck, a rainha consorte do Reino Unido, sugeriu que o Estado judeu fosse uma monarquia. Acreditava-se que essa forma de governo seria mais favorável aos interesses britânicos na região, garantindo estabilidade e uma aliança estratégica com o novo reino. Assim, um conselho foi reunido em Londres, composto pelos mais renomados estudiosos judaicos e especialistas em genealogia, para determinar quem seria o monarca ideal para o reino de Israel, seguindo a linhagem davídica. Após muita discussão e análises genealógicas, foi identificado que, apesar de existirem linhagens atestadas de descendentes de Salomão, como a família Abravanel, a intervenção britânica levou à escolha de Walter Rothschild, segundo Barão Rothschild, como o candidato mais adequado para assumir o trono. Ele era um banqueiro renomado, membro de uma das famílias judaicas mais influentes da Europa, e sua coroação serviria tanto aos interesses dos judeus quanto aos dos britânicos. Assim, em 15 de agosto de 1934, foi oficialmente estabelecido o Reino de Israel, e dentro de 5 meses, cerca de 511 mil judeus de toda a Europa, incluindo 200 mil da Alemanha, já haviam imigrado para a nova nação. Em 1º de setembro de 1934, Walter Rothschild foi entronizado como rei da Judéia em uma cerimônia grandiosa, que contou com a presença de dignitários internacionais, líderes religiosos e a elite judaica de todo o mundo. Adolf Hitler, cumprindo sua promessa, iniciou imediatamente a deportação de todos os judeus alemães para o recém-criado Reino de Israel. Em paralelo, Benito Mussolini, líder da Itália fascista, adotou uma postura semelhante, deportando os judeus italianos para a nova pátria judaica. Em dezembro de 1937, a maioria dos 525 mil judeus alemães, os 45 mil judeus italianos e a maior parte dos judeus austríacos já estavam estabelecidos no Reino de Israel, que prosperava rapidamente sob a liderança de Rothschild. Entre 1938 e 1939, os eventos globais seguiram de forma semelhante à nossa realidade, com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial. A grande diferença residia no fato de que Hitler ordenou a Heinrich Himmler que abandonasse o General Plan OST, um plano que previa a colonização dos territórios eslavos, para ser retomado somente após a vitória alemã. Quanto aos judeus que permaneceram no Reich e nos territórios europeus ocupados, eles não foram perseguidos de forma violenta. Em vez disso, foram submetidos a um sistema de segregação semelhante ao apartheid, sendo-lhes negados certos direitos, mas sem a ameaça de perseguição ou extermínio.
Nesta realidade alternativa, os campos de concentração não se tornaram locais para a detenção de judeus e outras minorias sociais como os ciganos, mas unicamente locais de detenção para criminosos, inimigos políticos e outros opositores do regime nazista. Não havia deportações em massa para campos de concentração, e a população civil não era alvo de atrocidades em larga escala. Em 1941, a Alemanha ainda declarou guerra aos Estados Unidos, como na nossa realidade. No entanto, sem a implementação do General Plan UST, dezenas de milhares de ucranianos, poloneses e outros eslavos se uniram às fileiras do exército alemão durante a invasão da União Soviética em 1942, fortalecendo a ofensiva alemã e atrasando significativamente a resposta soviética. Sem os horrores dos campos de concentração, a propaganda aliada teve dificuldades em pintar o regime nazista como monstruoso e Adolf Hitler como um demônio encarnado. Embora a guerra tenha sido brutal, a ausência de um genocídio em larga escala permitiu que a imagem de Hitler fosse menos demonizada no pós-guerra. O Reino de Israel e o Estado palestino permaneceram neutros durante todo o conflito, evitando envolver-se nas hostilidades e mantendo uma paz relativa na região. A ajuda dos eslavos retardou consideravelmente o avanço soviético em direção ao território do Reich alemão. Como resultado, os aliados ocidentais chegaram a Berlim antes dos soviéticos, em 1º de maio de 1945. Adolf Hitler, percebendo a inevitabilidade da derrota, optou por cometer suicídio apenas em 15 de maio de 1945, e 5 dias depois, em 20 de maio, a rendição incondicional da Alemanha foi assinada por Karl Dönitz, que assumiu o título de Führer do novo Reich alemão. Dado que não havia um genocídio maciço ou atrocidades de guerra em escala comparável ao Holocausto, os aliados decidiram manter intacto todo o território alemão pré-1939, incluindo a Áustria. Os julgamentos de Nuremberg ainda ocorreram, mas em uma escala muito menor, com pouquíssimos indivíduos sendo levados ao tribunal. Figuras como Hermann Göring, Hans Frank, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg e Julius Streicher, que em nossa realidade foram condenados à morte, nesta versão alternativa receberam apenas penas de prisão, refletindo a menor gravidade das acusações contra eles. O regime nazista permaneceu no poder sob a liderança de Karl Dönitz, que governou a Alemanha durante as décadas de 1950 e 1960, supervisionando o desenvolvimento de um programa nuclear alemão e mantendo a Alemanha como uma poderosa potência militar. A estabilidade do regime nacional-socialista perdurou até 1972, quando Dönitz, já idoso, supervisionou a transição pacífica para uma nova forma de governo, a República Federativa do Reich Alemão. Dönitz foi eleito o primeiro presidente dessa nova república, ocupando o cargo até sua morte em 24 de dezembro de 1980. Na visão popular, sem o peso de um holocausto, os nazistas seriam vistos de maneira muito mais favorável, apesar de continuarem amplamente condenados por outras atrocidades cometidas durante a guerra. Hitler, em particular, não seria lembrado como o monstro absoluto do século XX, mas sim como uma figura histórica controversa, cuja memória seria mais comparável à de Genghis Khan, um líder militar implacável, responsável por grandes tragédias, mas também por realizações significativas. Sem a perseguição genocida aos judeus, o debate sobre o ditador mais hediondo do século XX se concentraria mais em figuras como Stalin e Mao Tse-tung. Hitler, embora ainda uma figura polarizadora, seria visto com muito mais simpatia do que Stalin, principalmente na consciência pública alemã. Para muitos alemães, ele ainda seria o líder que conduziu o país à Segunda Guerra Mundial, mas também seria lembrado como alguém que levou a Alemanha à glória, sendo considerado um dos maiores líderes da história europeia, apesar do horror do conflito. Sob sua liderança, o regime nacional-socialista seria lembrado como uma era de ouro, um tempo de poder e influência, cujas sombras não seriam tão profundamente marcadas pelos crimes contra a humanidade que definiram sua imagem na realidade que conhecemos.